Oi, gente, entrei. Vamos ver se agora dá certo. Acho que o Ítalo já tá aqui, já tá todo mundo. Desculpem os probleminhas técnicos, os atrasos, mas estamos todos aqui pra falar de amor, aprender um pouco. E agora sim, vamos começar de verdade a nossa live. Vocês sabem, o assunto é as nossas cinco Eba! linguagens de Agora amor e foi! os quatro temperamentos. Oba! Agora vai. E aí? Beleza, Marcela? Tudo Que bem, e bom. você? Eu tô com a boca assim, torta, mas tô ótimo. Oh, meu Deus. Desculpa te Caraca, fazer tá ter que tudo falar bem. aí. Não, eu que peço desculpa por ter atrasado aí, mas não. Enfim, a conta deu errado lá. Porque eu vou pra Aham, Porto Alegre amanhã, né? E aham, aí eu vou dar aula, ficar dando aula sexta, sábado, domingo. Com os provisórios fica muito ruim. Aí hoje aham, chegou o serviço. Então a gente tinha que matar isso logo, era o único horário que tinha. Só que aí aham. atrasou meia hora aí. Desculpa, Ah, Marcela. não, tudo bem. Desculpa aí. Que isso, é bom que você pegou assim, o rumo, já fui conversando com o pessoal, mas antes Aham. eu preciso te agradecer pelo seu trabalho, por tudo que você se dispõe a compartilhar com a gente. Você provavelmente não sabe tudo, mas muitas das pessoas que estão me ouvindo também não, mas eu tô numa jornada de cura há 1 ano e meio, recebi um diagnóstico de uma doença incurável, mas justamente por É, Marcela? acreditar na força que o amor tem, eu não aceitei. Sim. E te ouvindo falar justamente sobre é, essa necessidade de sair da quarta camada, entender que nós não somos vítimas de nada. Então, eu consegui entender também a minha responsabilidade. Se eu conseguir contribuir de alguma maneira para a doença, eu também consigo contribuir para a cura. Então, muito Sim. obrigada. Acho que daria um tema inteiro para a gente conversar sobre isso, Com como certeza, né? enfrentar as doenças, né? Quem sabe numa próxima vez. Mas se o amor contribui para a cura, ele contribui para a doença, e é isso que a gente não quer, né? É, exatamente. Tá? Que bom, Marcela, que Obrigada. bom. Você tá no Canadá, é isso? Sim, Você mora no sim. Estou Canadá? morando no Canadá já há 3 anos. Estou me tratando aqui Eu ia no perguntar há quanto México. tempo é. Sim, sim. Você foi aí para se tratar Não, da doença? mudei Tá. primeiro, depois recebi o diagnóstico. Eu estava no Brasil quando eu recebi. E aí voltei para cá, porque tem mais opções aqui. E eu amo o Canadá, é onde eu me identifico É, realmente. tá. Que Mas legal, que legal. é bom que a internet permite a gente estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo. É verdade. Tá bom. Mas Mas é uma alegria estar aqui contigo. Obrigado aí, Marcela. Desculpa aí o atraso mais uma vez. não, que isso, imagina. Então, eu queria que a gente conversasse sobre as 5 linguagens de amor e os 4 temperamentos, porque no meu convívio, que eu cresci num lar cristão, igreja, eu vejo as pessoas enfatizando muito as 5 linguagens de amor e deixando de lado os temperamentos. E na minha opinião, não Sim, dá para falar de 5 linguagens sem entender os temperamentos. E eu até dei um exemplo aqui. sim. Por exemplo, uma das minhas linguagens de amor, quer dizer, a minha principal, é qualidade de Tá. tempo. Então, eu Tempo. me sinto amada quando meu marido quer passar tempo comigo, quando, se por Claro. acaso ele me convidasse para sair, planejasse algo, mas eu sou colérica e ele é fleumático, né? E como você sabe, para o fleumático organizar, sair dessa zona de conforto e planejar tudo é muito difícil. Então, não adianta eu querer que ele fique fazendo, me convide, planeje tudo, sendo que não é algo dele, certo? Então Claro, eu com queria certeza. saber se você concorda comigo, assim, qual a importância, a ordem aí de importância da linguagem de amor, dos temperamentos. Tá. Então, Marcela, eu acho um tema excelente, assim, porque é um tema. Graças a Deus, o livro do Gary Chapman foi um livro amplamente difundido. Eu acho muito bom. Todas essas luzes que são jogadas no relacionamento, né? Ou seja, na dinâmica de relacionamento, eu acho elas todas muito, 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 muito benéficas, porque uma série de questões, de brigas, de desentendimentos que acaba acontecendo nos relacionamentos humanos, não seria diferente no relacionamento de namorado, noivo, Uhum. marido e mulher, né? Sim. Poderiam ser evitados por um conhecimento, na verdade, primário de certas funções, certos mecanismos de funcionamento humanos, né? Uhum, sim. Então, por exemplo, é uma história que eu conto amplamente, mas eu acho que vale sempre a pena lembrar que tem sempre um outro que nunca ouviu, que é a história eu estava no consultório, né? E aí chegou um sujeito aqui, chegou um rapaz,
que estava querendo se separar da mulher, casada há muito pouco tempo, mas você via que a história, né? A história, ela não fechava. Porque o cara gostava da mulher e a mulher gostava dele, estavam recém-casados, sabe? Não tinha história de infidelidade, não tinha história de, sei lá, mas aí o que acontece? Que investigando ali a história, eu cheguei a concluir. Bem, ele falou, né? Olha, cara, doutor, eu chego em casa e brigo com ela sempre, assim, tá um saco, sabe? O convívio tá um inferno. Eu chego em casa, ela já tá em casa, ela chega antes do trabalho do que eu, e, porra, é briga, 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 e a discussão começa, tá? Só que a história não fechava. Investigando um pouquinho a dinâmica do cara, né, do meu paciente, eu descobri que ele tinha acabado de mudar de função no trabalho dele e ele tinha ido para uma função de venda agora, que era uma função de que ele precisava almoçar muito cedo, 11h30 da manhã ele almoçava, ia para a rua vender, 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 precisava voltar correndo para o escritório para pegar o ônibus, né, do trabalho para chegar no condomínio dele. Ele chegava no condomínio só às 9h30, 9 da noite. E eu perguntei pra ele, rapaz, que coisa terrível, você chega às 9 horas da noite e briga com a sua mulher? Ele falou, brigo. Aí eu falei assim, olha, mas você então, você me disse que você almoça às 11h30 e depois você come o que nesse intervalo entre 11h30 e 9 horas? Aí o cara falou assim, não como nada, doutor. Aí eu falei assim, cara, tu não come nada de 11h30 às 9? Não. Aí eu falei, então tu não tá querendo se separar da tua mulher, tu tá com fome, cara. Você tá confundindo, você tá confundindo fome com fim de relacionamento. E era isso mesmo. Tanto que eu falei, olha, antes de você pegar o ônibus, você vai fazer uma cagada alimentar. As minhas amigas nutris que me desculpem, mas você vai comer um salgadão lá embaixo, assim, uma coxinha, um joelho italiano, assim, uma coisa bem tosca, com um copo assim de Guaraná natural. Aqui tem, né? Xarope de Guaraná, porra, doce pra cacete. Vamos ver o que acontece. Aí o cara chegava em casa calmo, porque ele tinha comido. Então, às vezes, então é claro, ele ficou feliz e gordo, né? Depois ficou gordo, comeu pra cacete, mas assim, isso tudo essa história é real e é para ilustrar como que às vezes o desconhecimento de coisas básicas atrapalha o relacionamento humano. Você veja, olha só que coisa, né? Terrível. Às vezes o sujeito podia acabar com um matrimônio, podia acabar com uma família ali que ele tinha acabado de começar, porque não distinguiu, né? Não separou a fome, né? de um outro elemento. Então, o Gary Chapman, quando ele escreve o livro pra gente, ele joga uma luz muito aguda, muito profunda nas formas que a gente tem de compreender que o outro valoriza a gente, né? Sim. É disso que se trata o livro, né? Para quem não conhece, todo mundo conhece o livro, não. O livro é amplamente divulgado. Mas, Marcela, uma coisa que eu sempre falo no meu curso, que não é, pelo amor de Deus, não é uma rasura, não é uma glosa ao livro, não é nada, assim. Mas é só um a mais, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, Ítalo, eu tenho mais de uma linguagem, então, sei lá, pode ter outra linguagem. O que acontece? As 5 linguagens do amor, elas não são uma descrição simbólica, tá? O que eu quero dizer com isso? Não são uma descrição, para assim dizer, forte do que são as linguagens mesmo, tá? Porque, né? Sim. Mas são uma descrição, como a gente chama na filosofia, fenomenológica. Ou seja, dá para ver mais ou menos isso. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que exista uma 18ª versão editada e ampliada na qual a gente acrescente a 6ª linguagem do amor. Então a gente retire uma linguagem do amor, ou a gente faça uma fusão ou uma dissociação das linguagens, né? Então, é claro, apreciação do tempo dedicado, do serviço, das palavras de afirmação, do toque físico, do presente, que são as 5 linguagens do amor das quais o Gary Chapman fala. Isso. São essas, né, Marcela? Sim, eu leio o livro há anos, assim, não sei, mas são essas, né? São descrições, é uma descrição fenomenológica. Então, assim, ela pode ter fusões, podem ter contrações, pode mudar com o tempo, porque quando a gente fala de símbolo, a gente está falando de uma coisa que é estruturalmente daquele jeito, ou seja, não muda. Aquilo é só. Quando a gente está falando de uma coisa simbólica, a gente está falando de uma coisa que não muda. Então, por exemplo, o temperamento é uma descrição simbólica e não fenomenológica. Certo. Então, é uma descrição assim muito profunda, muito sólida, que não vai mudar, é daquele jeito, porque aquilo está radicado. Quando a gente fala de símbolo, só para a gente entender o que é o símbolo é uma presença, o símbolo é a presença de uma intelecção superior. Ou seja, quando o símbolo ele aparece na tua frente, a tua inteligência ela se abre, você compreende um monte de coisa. É para isso que o símbolo serve. Dito de outro modo, tudo que é criado
é símbolo da presença do próprio Deus. Uhum. E cada um desses símbolos, cada um desses signos, a gente consegue pegar mais ou menos significado deles. Uhum. O que acontece? Os 4 temperamentos, eles estão radicados, ou seja, eles estão inseridos nos símbolos dos elementos, os elementos que compõem a natureza, desde a descrição da física de Aristóteles. Então, o próprio Aristóteles, quando está escrevendo na física dele do que é feito o mundo, e todas as tradições, ele fala, olha, o mundo é feito da mistura de 4 qualidades fundamentais da matéria. A expansão, a contração, exatamente, quente e a úmida. expansão, a contração o quente, o frio, o seco e o úmido. Né? Então, é exatamente isso. A expansão, a contração, a marcação, né? A secura e o envolvimento. Né? Então, isso é uma descrição simbólica, não muda. É aí que está a composição da matéria. A matéria é sempre, independente se a gente usar a física quântica, a mecânica clássica de Newton, a gente sempre vai poder retornar para essa percepção do mundo. O ser humano, ele não tem um elemento material, ele não é criado com matéria. Sim. Então, é como se eu estou olhando para a Marcela, né? Eu estou olhando para a Marcela aqui e estou pensando, olha, talvez a Marcela tenha um elemento, né, de repouso, de envolvimento, como se ela se identificasse com a água. Então, a partir da análise, e aí tem várias formas de analisar, tem só o olho do profissional treinado, tem questionário. A partir dessa análise das suas características fundamentais, a gente chega à conclusão, né, ou à associação de que temperamento a pessoa é feita. Na verdade, não é de que temperamento a pessoa é feita. O temperamento só serve para dizer o seguinte, olha, os 4 elementos fundamentais, eles são super estáveis. A gente observa esses elementos há milênios. Desde que a filosofia é filosofia, desde que as tradições religiosas são tradições religiosas, a gente está observando esses elementos. Então, como você é um ser humano, eu sou um ser humano, a gente é complicado, é meio confuso, seria interessante se a gente conseguisse pegar um traço estável teu, ou um traço estável meu, para que a gente possa entender melhor do que você é feita. Isso é o temperamento. Né? O temperamento, essa é a história do temperamento. Sim. Né? É legal pra caramba. É legal. Então, entendendo o temperamento, a gente consegue, né, entendendo o temperamento, a gente consegue chegar melhor ao jeito de funcionamento da pessoa. Desculpa, eu te cortei, Marcela. Não. Acho legal porque você já respondeu a maioria das perguntas que eu recebi, que foram o temperamento pode mudar ou as linguagens de amor podem mudar. E aí é legal, porque se os temperamentos são parte da nossa estrutura mineral, a gente nasce com eles e eles não mudam. Mas as linguagens de amor podem mudar. E aí eu estava dando um exemplo aqui antes, porque o tempo de qualidade sempre foi a minha maior linguagem de amor. Mas agora que eu estou passando por tratamento de saúde, eu vejo que atos de serviço se tornou maior. Porque mais do que ter as pessoas passando tempo comigo, eu me sinto amada quando elas cuidam de mim. Quando elas preparam a minha comida, preparam todo o meu tratamento, me ajudam nessa rotina. Então, quando elas estão fazendo algo por mim, está sendo muito mais importante do que simplesmente estar comigo. Então, eu percebo como a linguagem de amor muda, pode mudar. Né? Exatamente. E assim, tem muita gente que gostaria de saber se é normal não se identificar com nenhuma linguagem de amor. E eu queria saber a sua opinião, se isso seria uma falta de conhecimento, dificuldade de enxergar que é amado, aceitar que é amado, ou porque realmente as linguagens, elas Tô gravando. Não levam todas, não consideram todas as possibilidades. Sim, claro. Excelente pergunta. Já me fizeram essa pergunta uma vez. O que acontece? Assim, tá tudo ali, né? De algum modo tá tudo ali. Né? A verdade é que a pessoa que ela não se reconhece em nenhuma dessas linguagens, ela tem que fazer um exame sobre a própria vida, assim, porque das duas uma, né? Ou a gente não se reconhece amado porque entrou uma desesperança profunda no nosso coração, né? A gente está de fato assim, tá tão aplainado, a gente tá tão cínico, tá tão cético, às vezes deprimido mesmo, que nada que a gente recebe é capaz de fazer uma elação do humor, como a gente chama. Ou seja, nada do que a gente recebe faz com que a gente se sinta, né? Se sinta amado, se sinta aceito, se sinta querido. Então, a primeira coisa pode ser essa. A primeira coisa pode ser que a pessoa ela tá num momento da vida dela de desesperança profunda, né? Por mil motivos, a gente teria que investigar cada um deles, né? Para ver. Então,
É um sintoma, né? Na verdade, é um Uhum. sintoma. E é um sintoma mesmo que acontece com muita gente. Às vezes está claro que a pessoa recebe amor da mãe, do marido, dos Uhum. filhos e tal, mas a pessoa, ela tá É. triste, muito entristecida. Sim, Esse é por... uma... Desculpa. Fala, fala, fala. É porque eu ia dizer assim, embora cada um tenha uma linguagem que predomina, mas eu acho que de certa maneira a gente se sente amado com todas elas, né? Então não sentir amado com nenhuma é Uhum. algo interessante que eu mesma não pensei que pudesse, né? E a outro motivo, que é o motivo, na verdade, mais comum, é o inverso disso, é a soberba, né? Uhum, Então, de que modo o soberbo não se percebe amado? O soberbo, ele não se percebe amado por quê? Porque ele acha que ele é tão superior a tudo, né? Que se eu dou um presente para você, bem, esse presente está abaixo das suas qualidades, portanto você não aceita, uhum, né? sim, Ou se eu dedico tempo para você, você fala, mas já tinha que ter dedicado antes, porque eu sou tão importante, eu sou tão poderoso, eu sim. sou tão, sei lá, eu sou o Deus, né? Ah, o mundo gira ao E meu isso redor. tudo que você, o mundo gira ao meu redor. Então isso aqui, ó, tá abaixo. Então, os Uhum, dois motivos pelos quais a pessoa ela não se sente amada, ela pode não se sentir amada, pode ser isso. Um é o inverso, assim, é o uhum, diminuimento, né? A diminuição completa. A pessoa está tão diminuída, coitada, ela tá deprimida, ela tá entristecida mesmo, ela tá com alguma questão, às vezes orgânica, que ela pode não receber. O outro motivo que é mais comum, na verdade, no nosso meio, é a soberba. E a gente vê uhum, isso muito claramente. Ó, a gente às vezes vê alguns idosos que não se percebem amados porque eles cultivaram uma vida de soberba, no final das contas, uma vida na qual uhum, eles acham que eles são mais importantes. Ó, muito da solidão do idoso, e aqui eu sei que é um ponto que as pessoas, elas às vezes ficam meio tristes comigo quando eu falo, mas eu falo isso para que a gente que vai ficar idoso, né, com a graça de Deus, a gente não seja um desses, né? sim, É, olha, o idoso às vezes acha que o mundo gira ao redor dele, em torno do umbigo dele, né? O idoso está achando que ele ali está por cima de tudo. Ah, mas eu tenho cabelo branco, não sei o quê. E aí, tudo que a família dá, que o neto dá, que o filho dá, que o parente dá, ele acha que é pouco. Que é uhum, pouco por tudo o que ele fez. O que uhum, é isso se não soberba, uhum. E a né? O gratidão é sujeito não... tão melhor. Mas, ora, essa que a vida, ela fica... como é que a gente se percebe amado? Quando a gente entende mesmo que ninguém deve nada a gente, Uhum, né? E tudo que a gente sim, recebe é graça. é Porque essa que é verdade. a verdade. A verdade ontológica é essa. Tudo que a gente recebe é graça. A gente não é Sim, merecedor nesse sentido, uhum. né? Foi o Isso é Cristo que ao morrer na libertador. cruz, É. foi o Cristo que ao morrer na cruz mereceu tudo pra gente. Uhum, Então, quando a gente acha que é pelo nosso mérito que a gente deve receber as coisas, ora, a gente já fez uma inversão ontológica muito, muito terrível. E nada, claro, nada que estão dando pra gente é suficiente para tapar uhum, esse buraco que foi cavado pela nossa soberba. A soberba, ela é uma escavadora, assim, ela escava uhum. o nosso coração e nada é capaz de preencher. É muito terrível, né? É. E eu queria fazer outra pergunta, até aproveitando o pessoal. Muita gente, eu contei que eu sou colérica e tá todo mundo revoltado, até os meus amigos. Como assim você é tão doce, tão meiga, tão quietinha, né? E como você pode ser colérica? E eu tenho certeza que eu sou, porque eu sei Tá, pode ser. dessa Aham. explosão que acontece dentro, né? E não coloco pra fora. Eu sei que quanto mais evoluído nas camadas a gente tá, menos a gente é definido pelos temperamentos. Porém, eu não me acho tão evoluída assim. Então, você acha que quando a pessoa não é identificada pelo seu temperamento, as pessoas, você acha que ela não está sabendo se expressar ou não está sendo ela mesma? Ou é bom não ser identificado, que aquelas Não. coisas Então, negativas do temperamento não estão aparecendo? o que acontece? O ambiente social, o ambiente no qual a gente cresce, tanto familiar, quanto religioso, quanto institucional, eles podem fazer uma compressão externa do nosso temperamento, de tal modo que a gente adquire um verniz, né? Uma psicoplastia, né? A nossa energia psíquica, ela ganha uma certa plasticidade. Uhum, Então, às vezes as pessoas que cresceram em ambiente religioso, ou o contrário, cresceram numa família italiana, sei lá, a família italiana ela é expansiva, às vezes mesmo que a pessoa ela não seja expansiva, o jeito que ela tem para se relacionar com os primos, com todo mundo, é a mão, né? Ela vai expandindo, mas às vezes a pessoa nem é.
Aí no ambiente religioso faz o inverso, né? Quer dizer, todo mundo fala baixo, não pode falar palavrão, você tem que, né? Então, você vai comprimindo uma coisa que Sim. seria natural sua. Isso não é nem ruim nem bom, mas é o que Uhum. acontece. Sim. E aí pode dar uma dificuldade de dar o diagnóstico, não é diagnóstico, não é doença, né? Mas pode dar uma Sim. dificuldade de dar, de dizer qual é o temperamento da pessoa. Então, Aham. olhando para você, claro, você tem uma fala doce, você é calma. Pode ser que a gente se confunda. Falar, não é fleumática, é colérica. E pode ser colérica mesmo, né? Uhum. Uhum. Pode Assim ser, como eu acho que provavelmente. confundem com você, né? Acho que você é o colérico e eu sou a fleumática. Exatamente. E eu sou fleumático, na Sim. verdade. Mas a pessoa convivendo comigo, eu, francamente, é uma coisa muito curiosa, né, Marcela? Assim, pessoal, imagina só, às vezes eu falo certas coisas que eu sei, eu falo porque eu quero, eu sei qual que é a impressão, né, que eu quero causar. E aí, às vezes, fala muito mal de mim, é de charlatão para baixo, Aham. né? Como um bom fleumático, não é um psicopata, tá? Um fleumático, aquilo não mexe em nada. Eu me preocupo com a pessoa, você entende que o psicopata, Uhum. ele não tem, o afeto não aparece, é outra Aham. coisa. Eu Sim, tô falando sim. da reação inicial. Claro. A reação inicial, na verdade, a minha reação inicial é de envolvimento. Eu vou tentar entender o motivo pelo qual a pessoa tá me chamando de charlatão para baixo. Antes daquilo ali, mexer, eu precisar devolver, sabe? Não vem nada Aham. nesse sentido, Sim, assim. Eu o meu vem. espero. É isso que eu tô dizendo, assim, não vem o negócio, não vem nada. Vem, o fogo quase que consome. Então, é engraçado isso, né? É. E é isso essa é a psicoplastia. Olhando pra mim e olhando pra você, um olho não treinado, e não dá pra saber, a gente diria que é o inverso, que eu sou o Sim. colérico e Aham. você é fleumática, né? E aí a Exato. pergunta agora, tá todo mundo aqui pedindo para explicar um pouquinho melhor o que são os temperamentos. E ninguém melhor Uau. do que você para explicar rapidamente. Eu sei que o assunto é muito denso, mas só para dar uma Uau. pincelada. Posso só fazer uma pequena resenha aqui ao meu Claro. próprio livro? Assim, o meu Aham. livro, né, ele é um livro muito confuso, tá? Aham. É o interesse dele, na verdade, ser isso. O meu livro, ele não é um livro como esses outros livros, né? Sei lá, O Temperamento que Deus Te Deu. São livros muito bons. Que você vai lá e lê esses outros livros, você já sai de lá com uma ideia muito precisa de qual é o seu temperamento. O meu Uhum. livro, ele não é assim, tá? O meu livro, ele não é desse tipo. O Aham. meu livro é uma conversa simbólica sobre o assunto. O meu livro, na verdade, o que eu faço ali no meu livro? Eu digo o que é o temperamento, muito mais de dizer qual é Uhum. o seu temperamento. O Uhum. meu interesse no livro é falar, dizer o seguinte, ó, onde está o temperamento? O que é o temperamento? Qual que é a razão de ser do temperamento? E depois eu faço eu não sei se você chegou a ler o meu livro, se você leu o último capítulo, que fala do temperamento Uhum. e a vida espiritual, que eu acho um negócio muito interessante, né? Aham. Então, É. o meu livro, ele é para ser confuso nesse sentido, ele não é um livro que esclarece, é um livro que abre conversa, né? Ele é um ensaio, muito mais do que um tratado, ele é um livro de abertura, muito mais do que fechamento, tá? Uhum. Foi interesse, eu quis fazer, porque outros livros já existem, eu não teria motivo para escrever um livro que, né, sei lá, de questionário e tal. Você já tem um monte de livro bom. O meu livro não é isso. Você Uhum. fala, olha, o que está faltando nesse debate? É razão de ser do temperamento. O que é o temperamento? Uma vez você dominando isso, fica muito mais fácil você dar o diagnóstico, você entende muito melhor. Então, o Aham. que é o temperamento? Que é a pergunta que o pessoal faz. O temperamento, ele de fato é um tempero. É o sabor pelo qual a gente enxerga o mundo e devolve a nossa vida afetiva, né? Que passa por tudo, pelo jeito de se expressar, pelo jeito, né, de dar amor, de dar carinho, de dar ódio, né, de dar tesão, de dar... É um filtro, como se fosse um filtro que a gente tem, é muito interessante. Imagina um óculos, né, com uma lente rosa, com uma lente verde, com uma lente amarela. Você vê o mundo daquele jeito. A gente está vendo o mesmo mundo, na verdade. Uhum. Né? Mas o tempero, né, o sabor, entra em mim de um certo modo diferente do que entra em você. E quando eu devolvo a minha vida afetiva, as minhas palavras, né, as minhas ideias, eu também devolvo passando por esse mesmo filtro. Isso é o tal do temperamento. Quando você falou, porra, excelente, você falou assim, o temperamento é uma estrutura mineral. Uhum. Né? A estrutura mineral, isso não muda. O nosso filtro, ele é fixo, vai ser daquele jeito. Por definição, a gente só pode ter um temperamento e ele tem que ser imutável. Por definição é assim. Qualquer pessoa, qualquer livro, e tem uns livros que falam, pode ter mais, pode ter um sobre outro. É porque não entendeu o fundamento do temperamento, Marcela. É engraçado, Aham. assim, a pessoa escreve um livro muito bom, muito prático, melhor que o meu, no sentido prático do termo, né? Mas não está sabendo exatamente do que está falando. Então, vê,
uma mãe que conhece o seu temperamento, por exemplo, e o temperamento do seu filho, porra, ela vai evitar um monte de confusão, um monte de briga, porque ela sabe, muitas vezes, que uma criança uma criança, sei lá, sanguínea, vai ser mais aérea, mais avoada, não vai pegar as coisas tão rápido, e você não tem como dar comandos assim tão claros, tão diretos, porque não fica. A criança, ela muda de forma, porque ela é como o ar. Né? Ao passo que uma criança colérica, você não vai ter como deixar essa criança no backstage, em segundo plano por muito tempo. A criança que ela precisa tomar o protagonismo das atividades. Vai ser muito bom para essa criança, por exemplo, que ela cuide dos irmãos, que ela troque a fralda dos irmãos, que ela ajude na cozinha, que ela, sei lá, dá o protagonismo pro colérico ajuda muito no funcionamento. E, porra, e relacionamento, então, de marido e mulher, de noivo e noiva? Cara, a gente resolve 80% dos problemas só sabendo o temperamento. Olha, não adianta eu exigir certas coisas do meu namorado, do meu noivo, do meu marido, porque ele tem um tempo, um jeito, né, de entrega e de recepção. Isso faz toda a diferença. Eu, mais dramática que sou, sempre quero que o meu marido fleumático entre no drama e demonstre que ele me entendeu, mas porque ele é muito racional e fica, amor, não é assim, você já pensou como a outra pessoa pensou? E naquela hora não é isso que eu quero ouvir, eu quero assim, não, eu te entendo, amor, eu te entendo. É isso aí, Mas... você quer que ele... É isso aí, olha só, olha que bonito que a Marcela tá falando. Ela é colérica, ele é água, né? É claro que o fogo, quando tá queimando, ele quer mais fogo para queimar junto. Aí vem a água, né, ponderando. A água tira energia do fogo. Aí você fala, ih, rapaz, tu não tá me entendendo, tu tá tirando aquilo que eu sou. Mas não é isso. É o jeito dele, é o jeito dela. Sim, né? sim. Só que é bom, às vezes, assim, porque se põe mais fogo, são dois coléricos, imagina, porra, a Terceira Guerra Mundial. Né? Pode acontecer. Mas, por outro lado, você tem uma percepção de compreensão, de afinidade maior no início. Interessantíssimo, né? É muito interessante. Nossa, faz toda a diferença mesmo nos relacionamentos. Eu sei que muita gente chegou aqui depois, tá perguntando como é que eu faço para assistir essa live. Na minha bio tem um link que todo mundo pode clicar, se inscrever e vai receber essa live gravada, mais material complementar. Então, porque eu sei que é muito difícil a gente conseguir abordar tudo, né, em poucos minutos. Com certeza. Mas você quer falar mais alguma coisa? Está quase acabando, né? Você tem... Eu posso só responder uma pergunta que fizeram aqui, que eu acho fundamental, Marcela. Claro. Que a pessoa perguntou assim, ó, qual que é a diferença, ou se há diferença entre personalidade e temperamento? Então, é claro que, vulgarmente falando, a gente chama as coisas pelo mesmo nome, né? Temperamento, personalidade, a gente chama... Mas não. Sim. O temperamento é a estrutura mineral, foi isso que eu falei, não muda. A personalidade, por definição, ela é um componente histórico. A personalidade, ela é de algum modo a substância mesma da nossa vida. A personalidade é aquilo que você tem de próprio em você, ou seja, aquilo que te aconteceu, você botou para dentro do teu mundo, da tua biografia, e virou teu, aquilo é pessoal. E é claro que por isso, né, a personalidade ela vai mudando ao longo da nossa história. Porque você vai tendo vida, você vai tendo história, você vai jogando as coisas para dentro. E é disso que se trata as 12 camadas. As 12 camadas, elas narram esse itinerário, essa evolução da personalidade que, claro, a gente vai tendo vida, a gente vai vendo coisas, vai sentindo coisas, vai experimentando, vai se vencendo, vai perdendo, vai amando, vai odiando, vai testando, vai perdendo, vai, né? Isso compõe a nossa personalidade. De outro modo, você pode chamar, isso é a tua biografia. Exatamente. Tem uma coincidência entre uma coisa e outra, tá? Então, quando a gente diz assim, esse sujeito tem muita personalidade, é cheio de personalidade, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte, olha, ele vê o mundo de um modo pessoal mesmo, ele põe as coisas para dentro de um modo pessoal dele, aquilo é dele e de mais ninguém. Ele não põe as coisas no mundo, ele não põe as coisas para dentro do jeito que o vizinho quis que ele botasse, ele põe as coisas para dentro segundo a sua consciência, segundo, né, os seus critérios, de modo intencional. Ora, quanto mais a gente amadurece, mais intencionalidade a gente põe, né? Mais consciência diante do mundo a gente tem. Então, é claro, imagina só uma pessoa de quarta camada, né? Uma pessoa de quarta camada, ou seja, ela tem um tipo de motivação diante do mundo. É uma motivação baixa, uma motivação de quarta, né? Certo. São 12. Sim. Então, ela está no iniciozinho. Então, quando acontece uma coisa com ela, é como se fosse assim. Ela só consegue pegar 4 andares de significado e botar para dentro. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e põe para dentro. E deixa escapar um monte de significado que aquele ato tem. Então, quando eu peço, por exemplo, para alguém fazer um serviço, você pode fazer um serviço para mim?
e a pessoa fala assim, ai, mas será que ele pediu isso porque gosta de mim ou porque não gosta de mim? A pessoa está deixando de escapar um monte de outras coisas. Olha, a utilidade daquele trabalho, né? O serviço diante da comunidade que aquele trabalho vai ter, a validade daquele trabalho que ela está realizando diante da eternidade, ou seja, diante da morte, a verdade daquele trabalho, que é a vida intelectual, a moralidade com a qual ela faz aquele trabalho. Entende? Que quando a pessoa está na quarta camada, ela põe muito pouquinho mundo para dentro dela, então ela tem uma personalidade pequena. Quando a pessoa já está na sexta, sétima, oitava camada, é como se ela conseguisse pegar mais coisa daquele mundo e jogar para dentro. Ela tem, portanto, mais biografia, mais personalidade. Ela se torna, portanto, a pessoa mais madura. Então, a pergunta que a pessoa fez é ótima, porque assim, olha, a personalidade não é igual ao temperamento. A personalidade, por definição, cresce, evolui, você amadurece ao longo da tua história. O temperamento é aquele que está lá. Legal. E então, a nossa luta é por amadurecer a nossa personalidade. Né? Claro. E legal falar que ninguém precisa ficar preocupado achando que algum temperamento é melhor do que o outro, né? Igual uma amiga me falou, nossa, chorei muito quando descobri que era casado com um colérico. Eu falei, gente, mas a gente também é bonzinho, que isso, né? Não precisa se desesperar. Ué, como é que você vive sem fogo? Não dá, fogo é importante, assim como a terra, assim como a água, assim como o ar, olha. Claro. Para a semente, né? Para a semente nascer e dar vida, que é o grande símbolo da vida, né? Você enterrou uma semente. Você enterra a semente aonde, em primeiro lugar? Numa terra. Numa terra arada, que tem ar. Essa terra arada, ela deixa a água passar por baixo dela para alimentar a semente com sais minerais e com a água. E vem o fogo do sol iluminando para poder dar a vida à semente. Então, claro, você só tem a vida só aparece através da composição dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Todos são indispensáveis e fundamentais. Então não tem isso. Aí o fogo queima, ele ilumina. Aí a água afoga, mas te hidrata. Né? O ar ele pode te abafar, mas ele também pode arejar. A terra te soterra, mas ao mesmo tempo ela é o chão da vida. Todos os 4 elementos são fundamentais. Não tem um que é melhor do que o outro. E alguém perguntou aí se tem, a gente deve escolher o cônjuge, por exemplo, baseado no temperamento, sabendo o nosso. Não, mas de jeito nenhum. Todos têm seus desafios. Essa palhaçada. Você vai escolher o cônjuge de acordo com você gostar de estar com ele, gostar de beijar um pouco, gostar de ver, gostar de conversar, né? Ter projetos de vida semelhantes. Né? Os valores são coincidentes, é assim que se escolhe, né? Sim, os desafios terão, independente do temperamento. Cada um com seus próprios. Sim. Ai, tá bom. muito obrigada. Que vaquinha é essa, Marcela, que mandaram divulgar? Deve ser a minha, agora. Será? Então qual é? É isso aí? Sim. Tem o Vaquinha Cura para Marcela, que meus seguidores, amigos, têm me ajudado a arcar com os meus tratamentos, porque como é uma doença incurável, eu tenho procurado Você pode dizer qual é a doença, Marcela? É o câncer de mama, estágio 4, que já se espalhou para partes inimagináveis. E os tratamentos convencionais não são curativos, mas a gente sabe que para Deus, Ele nos deu um corpo capaz de se curar de todas as coisas. Eu creio muito nisso. E o amor cura. E eu tenho 1 ano e meio já recebido a ajuda de gente do mundo inteiro. E tô aqui cada dia melhor. Quem tem me acompanhado sabe disso. Eu estava muito mal, já não conseguia mais... eu tinha perdido a voz, emagreci muito, meus sistemas não estavam funcionando. Mas eu tô cada dia melhor, graças a Deus. E aí quem quiser contribuir vai ser super bem-vindo. Então contribuam com a Marcela. E Marcela, conta com as minhas orações, tá? A partir de agora. E é aquela coisa que o Viktor Frankl falou, né? Para aquele sujeito que estava condenado, né? No campo de concentração. Não importa se a gente tem 2 anos ou 20 anos de vida, né? A gente tem que oferecê-la diante do altar de Deus como uma vela que se oferece e se derrete, se queima e se acaba para iluminar e para dar calor aos demais. Que é para isso que a gente está aqui, né? Com certeza. Eu sei que você sabe, mas enfim. Muito obrigada. E conta com as minhas orações. Obrigada. Suas lives têm me ajudado muito, de verdade. Estamos aí para isso. Maravilha. Então, obrigada, gente. Marcelo. Obrigada pela companhia. Quem se inscrever vai receber o link da live. E continue nos acompanhando. A gente está sempre falando sobre coisas do coração, né? Sobre como termos relacionamentos melhores, sermos pessoas melhores. E vamos falar de amor sempre. Muito bom, Marcela. Exatamente. Beijo, muito obrigada. Então tá bom.
Fica com Tchauzinho. Deus. Você Beijinho, também. Marcela. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado. Tchau.